Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre os loucos anos 20. A gente tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e a situação no mundo ela era bem caótica durante a Primeira Guerra. O pessoal não sabia muito bem o que fazer e era uma época bem interessante da história, né? A gente tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e o resultado é que toda a efervescência própria dessa libertação, dessa liberdade que foi sair da Primeira Guerra, vai estar bastante presente nesses anos. Então, vai ser um tempo de muita mudança, muita animação, muita alegria da população, principalmente norte-americana, né? A Europa ainda estava tentando se reerguer a partir da Primeira Guerra Mundial, e o resultado disso é que os Estados Unidos conseguiam exportar bastante coisa para lá e gerar na população deles um sentimento de força e de consolidação do modo de vida americano, né, da forma de viver norte-americana como uma espécie de forma correta de viver. Era um momento de muita esperança para a população estadunidense daquela época. E isso também vai ter impactos em outras populações, como a população brasileira. E o desfecho final disso vai ser trágico, que é a quebra da Bolsa de Nova York, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas então, nesses loucos anos 20, os principais elementos desse período é a Revolução Industrial, pelo qual os Estados Unidos e a Europa tinham passado antes da Primeira Guerra Mundial e tinha se consolidado nos Estados Unidos no princípio do século XXI. Perdão, no princípio do século XX. Essa Revolução Industrial permitia a produção em massa de principalmente carros e outros elementos mecânicos. Assim. O resultado disso é um aumento da qualidade de vida norte-americana. E o dinamismo foi aumentando cada vez mais dentro dessa sociedade. A Primeira Guerra Mundial também é um outro elemento relevante desse período, que fez quebrar a Europa, mas por outro lado permitiu que as empresas norte-americanas contratassem muita gente. E também um outro elemento importante: essas empresas norte-americanas acabaram tendo que contratar mulheres para trabalhar durante a Primeira Guerra. Quando os Estados Unidos vão apoiar, né, vão dar suporte na Primeira Guerra Mundial, muitos homens dos Estados Unidos saíram para a guerra. O resultado é que durante essa guerra as mulheres ficavam trabalhando nas empresas. Esse trabalho feminino nas empresas permite uma autonomia das mulheres. Então, essas mulheres que estavam trabalhando nessas empresas, olha só o quanto pesado era esse trabalho. Afinal de contas, elas faziam o trabalho masculino mesmo dentro do esforço de guerra. Isso dava independência para as mulheres, porque principalmente, assim, pela primeira vez, elas puderam olhar e falar: olha, eu não dependo mais que o meu marido trabalhe para que eu possa ter autonomia. Eu posso trabalhar por mim mesmo. Então, esse vai ser um elemento importante desse período. Essa autonomia mais tarde, enquanto termina a Primeira Guerra Mundial, vai levar a um desenvolvimento feminino e tal, uma ideia de que as mulheres podem viver por elas mesmas sem depender dos maridos. Elas não vão querer voltar para o mercado de trabalho. O desenvolvimento do capitalismo é outro elemento importante, marcado principalmente pela mercantilização dos costumes, o crescimento da moda e dos cuidados com a estética e a popularização da fotografia. Esses são elementos bem relevantes assim, quando a gente vai pensar o que é o capitalismo. Então, aquelas mulheres que antes não tinham muito uma moda para se vestir, agora a ideia é um produto criado para elas, um modelo criado para elas. Os bailes eram bastante frequentes, a mercantilização dos costumes. Então, agora, dançar, se divertir, escrever, tudo isso era uma forma do mercado, foi absorvido pelo mercado. Então essas demandas culturais passam a ser absorvidas pelo mercado. A Kodak foi uma das principais empresas que passaram por isso.
Então, a Kodak era uma empresa de fotografia que na minha época vendia os rolinhos de fotografia para você poder tirar fotos, mas hoje ela vende muito mais máquinas fotográficas, né? A história da Kodak é uma história interessante, assim, porque o sujeito que vai desenvolver a Kodak, que vai pensar a Kodak, ele vai começar enviando as máquinas fotográficas pelo correio. Imagina que, por exemplo, para você tirar 14 fotos, 15 fotos, o sujeito ia precisar te enviar a máquina fotográfica pelo correio, você tira essas fotos, coloca a máquina de volta no correio para esse cara e ele te devolve as 14 fotos mais uma máquina nova. Então, era bem complicado tirar foto nessa época, porém, a Kodak vai pensar em popularizar essa fotografia. A fotografia é um elemento de distinção social muito importante. Qual família podia tirar fotografias? Qual família tinha essa capacidade? O Kodak vai permitir que várias famílias possam tirar essas fotos. Se antigamente, antes do desenvolvimento da Kodak, eu precisava ir a um fotógrafo profissional e esse cara ia colocar uma máquina que demora pelo menos de 15 a 20 minutos para tirar uma foto minha, que tinha que ficar lá parado, o Kodak agora permitia que qualquer população, qualquer sujeito da população pudesse tirar essa foto. Então, esses registros começam a ser bem importantes. Afora isso, a fotografia foi um elemento muito interessante e importante para a Primeira Guerra Mundial. Foi a primeira vez que as fotos da guerra apareceram para a população comum. O resultado disso é que essas fotografias elas chocavam muito a população nessa época. Você olhava assim e falava, caramba, tem realmente um sujeito morto ali do outro lado. Tem realmente várias e várias pessoas morrendo ali do outro lado. Então essa proximidade com a violência do outro foi um elemento relevante dentro do desenvolvimento da fotografia. Aplicação do acesso à informação, né? Ampliação do acesso à informação através da rádio e das fotografias. Bom, a rádio virou tanto um ambiente de muitas notícias, quanto também ela virou um ambiente de transmissão de informação. A popularização da informação por parte da rádio permitiu criar, por exemplo, rádios estatais que fossem, de certo modo, conduzir a forma como as pessoas deveriam pensar durante essa época. Aqui eu fiz uma indicação de filme para vocês. Assim. Esse filme chama O Grande Gatsby, não sei quem já assistiu. É um filme bem legal e retrata como que eram esses anos 20, de que forma que eles aconteceram. Assim. É um grande ricaço, né? O filme é um grande ricaço, representado pelo Leonardo DiCaprio, que vive numa festa constante, né? Vive dando festas constantemente. E o povo que frequenta essas festas está sempre dinâmico, está sempre rápido, é uma ação que não para. Né? O filme tem uma ação muito rápida, muito dinâmica, porém, esse Gatsby, por mais dinheiro que tenha, não consegue a felicidade. Né? É um filme bem interessante para a gente discutir o contexto desses anos 20, porque ele trouxe tanto esse dinamismo que o filme demonstra, como também trouxe a cobrança da população para conseguir esse dinamismo, para conseguir participar desses anos 20. Se tornava então muito difícil participar disso. Imagina, eu ter dinheiro para ir em festas todo final de semana, eu ter dinheiro para conseguir comprar os melhores aparelhos de som, eu ter dinheiro para conseguir comprar as melhores roupas. Então essa moda que eu falei para vocês, essa mercantilização dos costumes, é uma crítica que a gente pode fazer dentro do contexto dos anos 20. E esse filme mostra isso muito bem. A velocidade das festas, em contrapartida às frustrações que esse povo tem em relação a isso. O desenvolvimento do capitalismo nessa época fica bastante claro. Eu já falei para vocês, tem dois elementos do capitalismo que precisam sempre estar presentes para que ele se desenvolva. O primeiro elemento é o alto índice de inovação técnico. Ou seja,
cada vez mais os produtos precisam mudar e cada vez mais rápido. E o segundo elemento, que é atraído por esse primeiro, é o alto consumo. Quanto mais rápido eu mudo os meus produtos, mais rápido eu consigo que as pessoas consumam mais o meu produto. Imagina, por exemplo, que você queira comprar um celular top de linha. E aí vocês vão lá e compram um iPhone 11. Eu acho que está no 11 agora. E quando vocês compram um iPhone 11, vocês estão lá com o celular mais foda que tem. Só que daqui a 6 meses vai sair o celular o iPhone 11 Plus. Então aquele topo de linha que você tem já não é mais tão topo de linha assim. O que eu estou tentando demonstrar é que as pequenas mudanças que cada um desses aparelhos vai ter, essas mudanças são responsáveis pelo aumento e pelo dinamismo de consumo. Eu vou mudar só um pouquinho, eu vou colocar a câmera com um pouco mais de megapixel. Ou eu vou trocar o tamanho da memória do aparelho. Ou eu vou trocar as cores do aparelho. Eu faço pequenas mudanças que na realidade não mudam muita coisa, mas que são importantes para que você consuma esses produtos. Tá? O grande Gatsby mostra bastante isso. Uma sociedade com uma euforia muito grande, que é a euforia dos anos 20, com todas as possibilidades parecendo que estão à sua disposição, né, com uma velocidade e um dinamismo muito grande, porém com um personagem central que ainda assim é frustrado porque não consegue aquilo que quer. Essa mercantilização dos costumes leva a uma mercantilização dos desejos. Tá? Bom, esses são os anos 20.